Na pequena comunidade indígena Apache do Xingu, no interior do Mato Grosso, a Iana, uma jovem de 22 anos, vive um drama que mudará sua vida para sempre. Após a morte súbita da avó xamã que a criou, seu tio Joseph, um líder tradicional e autoritário da aldeia, decide que ela deve se casar com Sebastião, um fazendeiro viúvo de 67 anos. O que parecia ser apenas um casamento por conveniência, forçado pelas circunstâncias financeiras e políticas entre a aldeia e os fazendeiros da região, revela segredos profundos que transformarão não apenas a vida de Iana, mas de toda a comunidade. Uma história sobre amor verdadeiro, sacrifício e a descoberta de que às vezes o que parece ser uma maldição pode se tornar a maior bênção de nossas vidas. O sol de março batia forte no terreiro da oca tradicional na aldeia Apache do Xingu, quando a Iana estende no varal as últimas roupas lavadas no rio. O cheiro de sabão caseiro se misturava com o aroma do beiju que sua avó Yara preparava no fogão a lenha. Era uma manhã como tantas outras naquela pequena comunidade no coração do Mato Grosso, onde o tempo parecia correr mais devagar e as tradições ancestrais se mantinham firmes, como as árvores centenárias que protegiam a aldeia. Seus sonhos eram simples, mas genuínos. Queria fazer a diferença na vida das crianças indígenas, assim como sua avó xamã havia feito na sua, quando era pequena, ensinando-lhe tanto os conhecimentos tradicionais quanto a importância da educação formal. Iana, venha cá, minha neta. A voz de Yara ecoou da cozinha, interrompendo seus pensamentos. Ela correu para dentro, encontrando a avó apoiada na mesa de madeira, o rosto pálido e a mão no peito. Deixa de bobagem, menina. É só cansaço. Seu tio Joseph chega logo do conselho tribal e ele não gosta de me ver reclamando. Joseph era um homem de 48 anos, irmão mais novo de Yara, que havia assumido a liderança da comunidade após a morte do cacique anterior. Suas mãos calejadas contavam a história de uma vida dedicada à proteção das terras indígenas, mas também revelavam um temperamento rígido, moldado pelas constantes lutas contra invasores e pela necessidade de manter as tradições. Durante o jantar, um silêncio pesado pairou sobre a mesa. A Iana tentou algumas vezes iniciar uma conversa sobre seus estudos na universidade, mas o tio respondia com monossílabos, concentrado na comida. Yara comeu pouco, empurrando o peixe pintado pelo prato. Foi naquela mesma noite que tudo mudou. A Iana havia acabado de terminar de estudar para uma prova quando ouviu um gemido abafado vindo do quarto da avó. Correu até lá e encontrou Yara no chão, Joseph ajoelhado ao lado dela, o rosto transtornado. "Chama o Maurício rápido!" gritou ele. Maurício, que coordenava a enfermaria da aldeia, tinha uma caminhonete e os levou correndo para o hospital de Canarana. Durante todo o trajeto, a Iana segurou a mão fria da avó, sussurrando palavras de conforto em Apache, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. No hospital, os médicos fizeram o que puderam, mas o infarto havia sido fulminante. Cada canto da casa tradicional trazia uma lembrança. A esteira onde Yara meditava, as plantas medicinais que ela cultivava, o maracá sagrado que ela balançava durante os rituais de cura. Joseph, por sua vez, se fechou ainda mais. Não chorou na frente da sobrinha, mas a Iana o via pelas frestas da porta, sentado na rede que dividira com a irmã durante toda a vida, segurando uma foto antiga dela no dia em que se tornou xamã oficial da comunidade. Pelos últimos dias havia notado que o tio recebia visitas estranhas, homens brancos que ela não reconhecia e conversas em português em voz baixa que cessavam quando ela se aproximava. "Sobrinha, você sabe que nossa situação ficou difícil depois que sua avó... depois que ela se foi." A Iana assentiu. Sabia que a família sempre vivera de forma simples, mas nunca havia faltado nada essencial. Com a morte da avó, porém, descobrira que havia dívidas com medicamentos que não conhecia, além das despesas do funeral tradicional. "Tio, eu posso trancar a faculdade e trabalhar na cidade? Podemos..." "Não," ele interrompeu bruscamente. "Você não vai trabalhar fora da aldeia. Isso não é lugar para uma mulher Apache solteira. O conceito de mulher Apache solteira trabalhando fora
Era algo que Joseph havia rejeitado inúmeras vezes ao longo da vida de Ayana. Como assim, tio? Sebastião Almeida, o fazendeiro da região do Araguaia, perdeu a esposa há 2 anos. Ele é um homem de bem, trabalhador, e está disposto a se casar com você. Ayana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Sebastião Almeida era um homem que ela conhecia de vista, viúvo com 67 anos, dono de uma das maiores fazendas da região. Sempre fora respeitado na comunidade por seu relacionamento cordial com os indígenas. Mas a diferença de idade era assustadora. Tio, eu não posso casar com ele. Ele tem idade para ser meu avô. Ele é um homem honrado, Ayana. Vai cuidar bem de você e, em troca, ele vai nos ajudar com as dívidas e garantir que nossa terra continue protegida. A realidade da situação começou a se desenhar na mente de Ayana. Não era um casamento por amor, nem sequer por escolha própria. Sebastião vem aqui amanhã para pedir sua mão oficialmente ao Conselho Tribal, e o casamento será no mês que vem. Ayana sentiu as lágrimas transbordarem. E se eu me recusar? O olhar de Joseph se tornou gélido. Então você deixa de ser minha sobrinha e será expulsa da aldeia. As palavras caíram como uma sentença. Ayana conhecia o tio bem o suficiente para saber que ele não estava blefando. Em sua visão de mundo, desobediência aos mais velhos era imperdoável, especialmente vinda de uma mulher jovem. Ela correu para dentro da casa, se jogou na rede e chorou até não conseguir mais. Pela janela via o pôr do sol alaranjado que tingiu o céu do Xingu. E pela primeira vez em sua vida, aquela vista que sempre a acalmara parecia uma despedida. Gente, me conta aí nos comentários de que lugar do mundo vocês estão assistindo essa história. Lembrou-se da avó, de como ela sempre havia equilibrado tradição e modernidade. Será que Yara havia passado pela mesma situação? Será que ela também havia sonhado com uma vida diferente antes de se tornar xamã? Na manhã seguinte, Ayana tentou mais uma vez conversar com o tio. Encontrou-o na varanda tomando chimarrão e olhando para o rio que corria silencioso perto da aldeia. Tio, eu só quero entender por que tem que ser assim. Joseph suspirou e por um momento Ayana viu uma sombra de tristeza em seus olhos. Sobrinha, o mundo não é como vocês jovens imaginam. Sebastião é um homem bom, respeitado. Ele vai cuidar de você melhor do que eu posso cuidar agora, e nossa terra estará segura. Mas, tio, eu posso cuidar de mim mesma, posso trabalhar, posso... Uma mulher Apache sozinha no mundo dos brancos não é respeitada, Ayana. Você precisa da proteção de um marido. É assim que sempre foi. Caminhava com firmeza, mas respeitosamente, cumprimentando todos os moradores da aldeia no caminho. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas seus olhos tinham uma expressão que Ayana não conseguia decifrar. Ayana, venha cá, chamou Joseph. Com o coração disparado, ela se aproximou da sala principal, onde os 2 homens conversavam com outros membros do Conselho Tribal. Sebastião, esta é minha sobrinha Ayana. O fazendeiro se levantou respeitosamente. Prazer, Ayana. Posso lhe oferecer conforto, respeito e a garantia de que sua cultura será preservada. Ayana encontrou coragem para falar. E o que o senhor espera de mim? Que seja uma boa esposa, que cuide da casa, me acompanhe nos compromissos sociais quando necessário, e que me dê a companhia que um homem da minha idade precisa. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas Ayana entendia o que não estava sendo dito. Seria uma esposa no sentido completo da palavra para um homem que poderia ser seu avô. Ela aceita, disse Joseph antes que Ayana pudesse responder. Sebastião sorriu. Então está decidido. O casamento será no próximo mês. Ayana, você virá morar comigo na fazenda. Terá tudo o que precisa, e prometo respeitar suas tradições. Depois que ele foi embora, Ayana se sentou no terreiro, observando as galinhas d'Angola ciscando na terra. Naquela noite, enquanto arrumava suas poucas roupas e objetos pessoais, Ayana encontrou uma carta que a avó havia escrito para ela alguns meses antes de morrer. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope feito de casca de árvore. Minha querida neta,
Se você está lendo isto é porque eu não estou mais aqui. Quero que saiba que você é a luz da minha vida e que, independente do que aconteça, você tem uma força dentro de si que nem imagina. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas nesses momentos é que descobrimos quem realmente somos. Seja forte, minha filha. O amor verdadeiro tem muitas faces e nem sempre é como imaginamos. Com todo o meu amor e bênção dos ancestrais, vovó Yara. A Iana dobrou a carta cuidadosamente e a guardou junto ao coração, sem saber que aquelas palavras seriam o que a sustentaria nos dias difíceis que estavam por vir e a preparariam para descobrir que nem tudo é como parece na vida. A Iana acordava todos os dias esperando que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas a realidade batia à sua porta, com a chegada de mulheres da aldeia, trazendo tecidos para o vestido tradicional, com as conversas sussurradas sobre o bom acordo que Joseph havia feito e principalmente com as visitas regulares de Sebastião. O fazendeiro aparecia na aldeia 3 vezes por semana, sempre no final da tarde, trazendo pequenos presentes. Uma cesta de frutas da fazenda, potes de mel silvestre, mudas de plantas medicinais para a horta comunitária. Ele nunca chegava de mãos vazias e sempre tratava a Iana com uma delicadeza que ela não esperava. Boa tarde, Iana, dizia ele, tirando o chapéu ao entrar na casa. Trouxe algumas mangas que colhi hoje de manhã. Estão docinhas do jeito que as moças gostam. A Iana respondia com educação, mas mantinha distância. Quando ela servia o café, ele sempre agradecia olhando nos olhos dela com um "obrigado, querida", que soava genuinamente carinhoso. A Iana, disse ele numa quinta-feira, depois que Joseph havia saído para resolver assuntos na cidade. Posso conversar com você? O coração dela disparou. Era a primeira vez que ficavam sozinhos, e a Iana não sabia o que esperar. Sei que essa situação não é fácil para você. Ele começou, sentando-se na cadeira da cozinha. É uma área importante e necessária. Não vejo por que deveria parar. A Iana sentiu uma pontada de esperança, mas logo se lembrou da realidade. Meu tio não vai gostar. Ele acha que mulher casada deve cuidar só da casa. Sebastião sorriu, e pela primeira vez a Iana notou que era um sorriso triste. Sua avó também queria estudar quando era nova. O senhor conhecia minha avó? O Xingu é grande, mas as comunidades são próximas a Iana. Todos nós nos conhecemos de alguma forma. Filhos? O senhor tem filhos? Tive 2 meninos. Sua voz ficou mais baixa. Eles partiram há muito tempo. Um acidente de carro quando voltavam da universidade em Brasília, faz 15 anos. A Iana sentiu o coração apertar. De repente, aquele homem não era mais apenas o fazendeiro viúvo que seu tio havia escolhido para ela. Era alguém que havia perdido não apenas uma esposa, mas 2 filhos. Eu não sabia. Sinto muito. Obrigado, querida. Por isso entendo um pouco da sua dor. Porque você me lembra alguém que foi muito importante para mim. E porque acredito que, às vezes, o destino coloca pessoas no nosso caminho por razões que só entendemos depois. A Iana não soube o que responder. Havia algo nas palavras dele que a intrigava, mas antes que pudesse perguntar mais, ouviu os passos de Joseph no terreiro. Vou indo, disse Sebastião, levantando-se. Lembra do que conversamos sobre seus estudos? Pense com carinho. Como você está? Ainda estou sentindo falta da sua avó. Que mulher sábia ela era. Obrigada, tia Aurora. Preciso conversar com a senhora. Sentadas na varanda da casa tradicional, com cuias de chimarrão e beijos frescos, a Iana contou tudo sobre o casamento arranjado. Dona Aurora a ouviu em silêncio com a mesma paciência com que ouvia os problemas de todos na aldeia. E o que você sente por tudo isso? Perguntou a anciã. Tenho medo, muito medo. A Iana, conheço Sebastião Almeida há mais de 30 anos. Ele é um homem íntegro, gentil e passou por muita coisa na vida. Perdeu a esposa e os 2 filhos no intervalo de 3 anos. Desde então, vive sozinho naquela fazenda enorme. Mas isso não muda o fato de que não o amo, tia Aurora. Amor pode crescer, filha.
Às vezes nasce do respeito, da convivência, do carinho. Não precisa ser como nos filmes. A Iana balançou a cabeça. Todos dizem isso. Tia Aurora, posso perguntar uma coisa meio estranha? Claro, filha. Quando ele falou da minha avó hoje, pareceu... Não sei, como se tivesse alguma coisa especial. A senhora sabe de alguma coisa? Dona Aurora ficou quieta por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. A Iana, sua avó e Sebastião foram próximos quando eram jovens, muito próximos. O coração de Iana disparou. Como assim próximos? Eles se conheceram numa reunião entre comunidades indígenas e fazendeiros, filha, quando ela tinha uns 20 anos. Sebastião era um rapaz bonito, filho de fazendeiro, mas diferente dos outros. Respeitava nossa cultura, aprendeu algumas palavras em Apache. Sua avó ficou impressionada com isso. E o que aconteceu? O pai da sua avó não aceitou completamente. Achou que mesmo Sebastião sendo respeitoso, seria difícil para uma mulher indígena viver no mundo dos brancos. Filha, não estou te contando isso para te confundir, mas quero que entenda que Sebastião não está se casando com você por acaso. Ele está tentando cuidar da neta da mulher que respeitou da única forma que pode. A Iana saiu da casa de Dona Aurora com a cabeça rodando. Voltou para casa caminhando devagar pelas trilhas da aldeia, observando as crianças brincando no rio, as mulheres tecendo cestas, os homens conversando na sombra das árvores. Tudo parecia igual, mas para ela tudo havia mudado. Preciso lhe perguntar uma coisa. Diga, querida. O senhor respeitava minha avó de forma especial? A pergunta o pegou de surpresa. Ficou quieto por um longo momento, olhando para as mãos. Quem te contou isso? Isso importa? É verdade? Sebastião suspirou fundo. Sim. Respeitei sua avó mais do que qualquer mulher na minha vida. Ela foi alguém muito especial para mim quando éramos jovens. E mesmo assim, o senhor se casou com outra pessoa? Não tive escolha. Mas confesso que quando Joseph me procurou, senti que era uma oportunidade de fazer algo pela neta da mulher que respeitei, de protegê-la, de cuidar dela como não pude cuidar de Yara. Então não é amor que sente por mim. É uma homenagem à minha avó. Sebastião a encarou com ternura. A Iana, aos 67 anos, eu não acredito mais em amor como nos livros, mas acredito em carinho, em cuidado, em companheirismo. Temos 15 dias até o casamento. Pense com calma, Iana, mas saiba que, independente de tudo, você sempre será segura comigo. Essa é minha promessa. Pessoal, se vocês estão gostando dessa história, não se esqueçam de seguir o canal. Essa jornada está ficando cada vez mais emocionante, e vocês precisam ver o que acontece a seguir. Naquela noite, a Iana releu a carta da avó, prestando atenção em cada palavra. O amor verdadeiro tem muitas faces, e nem sempre é como imaginamos. Porque às vezes as melhores histórias começam exatamente onde pensamos que terminam. Os 15 dias que restavam passaram como folhas ao vento. A Iana alternava entre momentos de aceitação resignada e crises de pânico que a faziam considerar fugir para Cuiabá, mesmo que fosse para viver nas ruas. Mas sempre que pensava nisso, lembrava-se do olhar de Sebastião quando falava da avó, da gentileza com que a tratava, e uma voz interior sussurrava que talvez houvesse algo bom esperando por ela. Ela mandou para você. Disse que toda noiva merece se sentir bonita no seu dia, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A Iana pegou o vestido com cuidado, sentindo a maciez do tecido entre os dedos. Era a primeira vez que alguém se preocupava com o que ela sentia sobre o casamento, em vez de apenas dizer o que ela deveria fazer. Obrigada, tia Benedita. Está lindo. E tem mais. A senhora disse, tirando uma pequena caixa de madeira da bolsa. Era da minha mãe. Na manhã do casamento, a Iana acordou com o som dos pássaros e o cheiro de chuva no ar. Era um sábado de abril, e as nuvens carregadas prometiam uma tarde chuvosa. Ela ficou deitada na rede por alguns minutos, olhando para o teto de palha e tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo.
Joseph já havia saído cedo para organizar os últimos detalhes na área cerimonial da aldeia. O casamento seria simples, seguindo tradições Apache adaptadas, apenas os moradores da comunidade e alguns convidados de Sebastião. Ayana, levanta! Hoje é seu dia, gritou Dona Benedita da sala. Ayana sorriu tristemente. Seu dia. Se ao menos fosse por escolha própria. Ela se levantou, tomou um banho demorado no rio e começou a se arrumar com a ajuda de 3 mulheres da aldeia que haviam se oferecido para ajudar. Ayana se olhou no espelho pequeno do quarto. O vestido caía perfeitamente em seu corpo. O colar de sementes emoldurava seu pescoço delicado, e as tranças destacavam seus olhos negros profundos. Ela estava bonita, mas havia uma tristeza em seu olhar que as roupas não conseguiam disfarçar. Às 16 horas em ponto, a procissão começou. Joseph, vestindo suas roupas cerimoniais tradicionais, veio buscar a sobrinha. Está na hora, disse ele, sem conseguir disfarçar uma certa emoção na voz. Ele vai cuidar de você melhor do que eu posso. E sua avó gostaria de saber que você está segura. Eram as palavras mais carinhosas que o tio havia dirigido a ela em muito tempo. Ayana segurou a mão dele e assentiu. Está bem, tio. Confio no Senhor. A área cerimonial da aldeia estava decorada de forma simples, mas acolhedora. Folhas de palmeira, flores do cerrado e uma fogueira sagrada no centro. Cerca de 80 pessoas estavam reunidas em círculo, sentadas em esteiras no chão. A cada passo, Ayana sentia o peso do que estava fazendo. Não era apenas um casamento, era o fim de uma vida e o início de outra completamente diferente. Quando chegaram ao centro, Joseph colocou a mão de Ayana na de Sebastião e sussurrou. Cuida bem dela. Com minha vida, respondeu Sebastião olhando nos olhos de Ayana. A cerimônia foi conduzida pelo pajé da aldeia, um homem idoso que conhecia ambas as famílias há décadas. Aceito, ela disse com a voz mais firme do que esperava. Sebastião, filho adotivo desta terra, aceita Ayana como companheira para proteger, respeitar e honrar, nas alegrias e tristezas, até que os ancestrais os chamem? Aceito, ele respondeu sem hesitação, apertando suavemente as mãos dela. Quando o pajé disse que os ancestrais abençoem esta união, Sebastião se inclinou e deu-lhe um beijo delicado na testa. Era comida de verdade, como Yara gostava de preparar nas festividades. Durante a festa, Ayana observou seu novo marido interagindo com os moradores da aldeia. Ele cumprimentava a todos com respeito, agradecia pelas felicitações e tinha uma palavra gentil para cada pessoa. Conversava em português simples com os mais velhos e tentava algumas palavras em Apache com as crianças, que riam encantadas. Não havia ali o comportamento arrogante que ela esperava de um fazendeiro rico. Não sei, Ayana, mas sei que você é uma menina inteligente e forte. Se não for a coisa certa, você vai encontrar um jeito de tornar certa. Por volta das 19 horas, começou a chover uma chuva fina e persistente, típica do outono no Mato Grosso. Era hora de ir embora. Sebastião se aproximou de Ayana, que estava conversando com algumas amigas que haviam vindo da universidade. Ayana está pronta para irmos para casa? Casa. A palavra soou estranha. O carro de Sebastião, uma caminhonete Toyota antiga, mas bem conservada, estava estacionado na entrada da aldeia. Ele abriu a porta para Ayana com cavalheirismo, e quando ela entrou, percebeu que havia um pequeno buquê de flores do campo no banco. Margaridas brancas, suas flores favoritas que ele havia descoberto numa conversa casual semanas antes. A fazenda ficava a uns 25 quilômetros da aldeia, numa estrada de terra que serpenteava entre morros verdes e pastagens. A casa principal era uma construção térrea ampla, com varandas ao redor e um jardim bem cuidado na frente. Havia várias outras construções espalhadas pelo terreno. Currais, estábulos, uma casa menor que devia ser dos funcionários. E ao fundo, um pomar que se estendia até onde a vista alcançava. É bonito, Ayana disse sinceramente. Sua avó achava bonito também, Sebastião respondeu, estacionando em frente à casa principal.
Móveis de madeira escura, mas não pesados demais. Cortinas de tecido claro, muitas plantas, e nas paredes fotografias da família de Sebastião. Seus pais já falecidos, sua falecida esposa Eulália e os 2 filhos que havia perdido. Pessoal, se vocês estão acompanhando essa história, não se esqueçam de seguir nosso canal. O que a Iana vai descobrir nessa casa vai surpreender todos vocês. Este é o quarto principal, disse Sebastião, abrindo uma porta. Era um quarto amplo com uma cama de casal, um guarda-roupa grande e uma penteadeira antiga. Mas como te prometi, você terá seu próprio espaço. Ele a levou para o final do corredor e abriu outra porta. Este era o quarto dos meus filhos quando eram pequenos. Mandei reformar para você. A Iana entrou e ficou boquiaberta. O quarto estava completamente renovado. Paredes pintadas de um verde suave, uma cama de solteiro com uma colcha florida, uma escrivaninha de madeira clara posicionada perto da janela, uma estante vazia esperando por livros, e na penteadeira um pequeno vaso com margaridas frescas. Sebastião, ela murmurou emocionada. Pensei que você ia gostar de ter um lugar só seu para estudar, para ler, para ser você mesma. A Iana se virou para ele, os olhos marejados. Enquanto tomavam café na cozinha ampla, com Dona Rosa servindo pão de queijo fresquinho e geleia de pequi, a Iana começou a se sentir um pouco mais à vontade. A casa tinha um clima acolhedor, e Sebastião fazia questão de incluí-la em todas as conversas, perguntando sua opinião sobre pequenas coisas, como se realmente se importasse com o que ela pensava. Quando anoiteceu, chegou o momento que a Iana mais temia. Sebastião a acompanhou até a porta do quarto dela. A Iana, ele disse suavemente. Estava a apenas 25 quilômetros da aldeia, mas parecia estar em outro mundo. Abriu a gaveta da penteadeira e guardou ali a carta da avó, junto com o colar de sementes de Dona Benedita. Eram suas âncoras com o passado, os únicos objetos que conectavam sua nova vida com quem ela havia sido. Antes de dormir, a Iana se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração silenciosa em Apache, pedindo à avó e aos ancestrais que a guiassem nessa nova jornada. A rotina era simples. Café da manhã às 7, Sebastião saía para cuidar dos afazeres da fazenda, e a Iana ficava livre para explorar a casa, ler ou simplesmente se acostumar com sua nova realidade. Sebastião cumpria rigorosamente sua promessa de respeitar o espaço dela. Conversavam durante as refeições. Ele contava sobre o trabalho na fazenda, perguntava sobre seus estudos, sobre sua cultura, mas nunca pressionava por intimidade. Era da sua avó. Com as mãos tremendo, a Iana pegou uma das cartas. No envelope estava escrito: Para Sebastião, com todo o meu respeito e carinho. Yara, 1985. A Iana olhou para a porta do quarto, certificando-se de que estava sozinha, e abriu a primeira carta. As palavras que leu fizeram seu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Meu querido Sebastião, não consigo parar de pensar na nossa conversa de ontem sobre a preservação das terras indígenas. Será que é pedir demais ao destino? Te admiro muito e sempre vou respeitar nossa amizade, Yara. A Iana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela não era apenas uma amizade casual, como Dona Aurora havia contado. Era algo profundo, respeitoso, que sua avó havia sido forçada a limitar. Pegou outra carta, esta datada de alguns meses depois. Sebastião. Papai marcou meu casamento com Joaquim para o próximo mês. Case-se com uma moça boa, tenha filhos, construa a família que sonha ter. Eu vou tentar ser feliz também à minha maneira. Nunca vou esquecer nossa amizade. Para sempre sua amiga, Yara. A Iana não conseguia parar de chorar. Sua avó havia respeitado Sebastião com uma intensidade que ela nunca havia imaginado. E Sebastião havia guardado essas cartas por mais de 30 anos. Pessoal, vocês já descobriram algo sobre seus pais ou avós que mudou completamente a forma como vocês os viam? Contem pra gente nos comentários. Essa história está mexendo com meu coração. Continuou lendo as cartas. Havia mais de 20. Escritas ao longo de 3 anos de amizade respeitosa e profunda. Em uma delas, Yara contava sobre seus sonhos de preservar a cultura Apache
exatamente como Ayana sempre quis fazer. Em outra, descrevia a primeira vez que Sebastião havia visitado a aldeia e respeitado todos os costumes tradicionais. A última carta era diferente das outras. Foi escrita anos depois, quando Ayana era ainda uma criança. Sebastião, sei que prometemos manter distância depois que me casei, mas preciso te contar algo importante. Ayana está crescendo e cada dia fica mais determinada. Ela é inteligente, sonhadora, exatamente como eu era na idade dela. Sempre sua amiga Yara. Ayana deixou a carta cair no chão. Sua avó havia previsto tudo. Havia previsto que morreria cedo. Havia previsto que Joseph forçaria um casamento e havia pedido a Sebastião para cuidar de sua neta. Ayana? Ela se virou, assustada. Sebastião estava na porta do quarto com uma expressão preocupada. Desculpe, bati na porta, mas você não respondeu. Ouvi você chorando e... Ayana, o que aconteceu? Ele entrou no quarto e viu as cartas espalhadas no chão. Ayana, escute bem o que vou te dizer. Sim, prometi para sua avó que cuidaria de você se um dia fosse necessário. Mas quando Joseph me procurou para falar sobre o casamento, minha primeira reação foi de alívio. Alívio? Sim, porque significava que eu finalmente poderia cumprir minha promessa. Poderia proteger a neta da mulher que respeitei. Mas também, Ayana, você não é apenas a neta de Yara. Você é uma pessoa especial, inteligente, bonita, cheia de sonhos. Quando minha esposa e meus filhos morreram, pensei que minha vida havia acabado. Mas quando soube que você havia crescido, se tornado uma moça linda e inteligente, senti como se Yara estivesse me dando uma segunda chance de cuidar de alguém especial. Ayana sentiu o coração acelerar. Sebastião, posso perguntar uma coisa que vai soar estranha? Claro. Você vê minha avó em mim? Ele sorriu tristemente. Vejo, mas também vejo a Ayana. Ayana, amanhã mesmo vamos até a universidade conversar sobre sua matrícula. Você vai se formar, vai ser professora e vai realizar o sonho que sua avó não pôde realizar completamente. Por primeira vez desde a morte da avó, Ayana sentiu uma alegria genuína florescendo em seu peito. Sebastião, posso te abraçar? Ele pareceu surpreso, mas abriu os braços. Ayana se aproximou e o abraçou, sentindo pela primeira vez que não estava sozinha no mundo. Obrigada. Ela sussurrou. Ela me falou muito sobre você, disse Sebastião enquanto caminhavam entre as mangueiras. Contava sobre suas notas na escola, sobre como você era carinhosa com os animais, sobre seus sonhos de ensinar crianças indígenas. Ela falava de você também, Ayana respondeu. Não diretamente, mas às vezes quando passávamos perto da sua fazenda, ela ficava quieta, pensativa. Agora entendo por quê. Pararam debaixo de uma paineira grande, aquela mesma onde Yara havia conversado pela primeira vez com Sebastião sobre preservação cultural. Ayana, Sebastião disse, virando-se para ela. Quero que saiba uma coisa. Este casamento pode ter começado como uma promessa para sua avó, mas está se tornando algo diferente para mim. Como assim? Estou aprendendo a gostar de você, não como neta da mulher que respeitei, mas como Ayana, como a mulher inteligente e corajosa que você é. Em uma delas, encontrou uma frase que a marcou profundamente. O amor verdadeiro às vezes precisa esperar uma geração para se realizar completamente. Será que Yara havia previsto que sua neta poderia encontrar com Sebastião a felicidade que ela própria não conseguiu viver? Ayana guardou as cartas cuidadosamente na gaveta, junto com a carta que a avó havia deixado para ela. De alguma forma, sentia que todas as peças de um quebra-cabeça complexo estavam finalmente se encaixando. Quero que realize todos os sonhos que sua avó não pôde realizar, e também os seus próprios. No caminho de volta para a fazenda, Ayana olhou para Sebastião dirigindo e sentiu algo novo nascendo em seu coração. Não era o amor avassalador que imaginava sentir por um marido, mas era algo sólido, seguro, carinhoso. Sebastião, ela disse suavemente. Sim, acho que
Acho que estou começando a entender o que você quis dizer ontem sobre este casamento poder se tornar verdadeiro. Não sei se é amor ainda, mas sei que gosto de você. Gosto da sua gentileza, do seu cuidado, da forma como respeita meus sonhos. E sei que quero tentar fazer este casamento dar certo. Sebastião pegou a mão dela delicadamente. Então vamos tentar. Sem pressa, no nosso tempo, respeitando o que você sente. No nosso tempo. A Iana concordou. Enquanto voltavam para a fazenda, a Iana pensou que às vezes os finais felizes não são como nos contos de fada. O relacionamento com Sebastião crescia dia após dia, construído sobre uma base sólida de respeito, carinho e compreensão mútua. Não era o amor passional dos filmes, mas algo mais profundo e duradouro. A Iana havia retomado os estudos na universidade, indo 3 vezes por semana para Cuiabá. Sebastião fazia questão de levá-la e buscá-la, e durante essas viagens conversavam sobre tudo. Os estudos dela, os planos para a fazenda, memórias da infância, sonhos para o futuro. Pelo contrário, sentia-se honrada em carregar características da avó, mas sabia que Sebastião a via como a Iana, não como uma sombra do passado. Sebastião, ela disse, virando-se para ele. Tenho uma ideia. Qual? Que tal se eu fizesse meu estágio aqui na região? Dona Aurora me contou que a escola da comunidade rural está precisando de uma professora auxiliar. Seria perfeito. Os olhos de Sebastião se iluminaram. Você gostaria de trabalhar aqui perto? Gostaria muito. Nunca pensei que poderia me sentir tão... em paz. Em paz? É. Desde que vovó morreu, eu vivia com medo, com raiva, me sentindo perdida. Mas aqui, com você, me sinto segura, querida. Sebastião estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Iana, você sabe que pode contar comigo para tudo, não sabe? Sei. E você sabe que pode contar comigo também. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi declarado em palavras, mas ambos sentiram. A professora titular, Dona Carmen, uma senhora de 58 anos que lecionava há mais de 30 anos, recebeu a Iana de braços abertos. Que bom ter uma jovem aqui. Essas crianças precisam de energia nova, disse ela no primeiro dia. A Iana se dedicou com paixão ao trabalho. Criou atividades lúdicas, ajudou as crianças com dificuldades de aprendizagem e descobriu que tinha um talento natural para ensinar. Todas as noites chegava em casa empolgada, contando para Sebastião sobre os progressos dos alunos. A Iana estava na cozinha ajudando Dona Rosa a preparar o jantar, quando ouviram gritos vindos do pasto. Correram para a varanda e viram Sebastião no chão, ao lado do cavalo que estava montando. Meu Deus! Gritou a Iana, correndo em direção a ele. Sebastião havia caído do cavalo e estava inconsciente, com um corte na testa sangrando. A Iana se ajoelhou ao lado dele, o coração disparado de medo. Sebastião! Sebastião, me escuta! Dona Rosa chegou correndo com os funcionários da fazenda. No hospital, enquanto Sebastião recebia pontos e fazia exames, a Iana chorava no corredor. Dona Aurora, que havia sido avisada por Dona Rosa, chegou para fazer companhia. A Iana, filha, ele vai ficar bem. Foi só uma pancada. Tia Aurora, a Iana disse entre lágrimas. Eu amo ele. Eu amo meu marido. A anciã sorriu com ternura. Eu sei, querida. Qualquer um que vê vocês juntos percebe. Mas como isso aconteceu? Como posso amar um homem que fui obrigada a casar? O amor não segue regras, Iana. Às vezes nasce onde menos esperamos. E às vezes, as situações que parecem piores são as que nos levam para onde precisamos estar. Quando Sebastião acordou algumas horas depois, encontrou a Iana ao lado da cama, segurando sua mão. Como você está? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Melhor agora que te vejo, ele respondeu sorrindo fracamente. Porque me faz rir. Porque se dedica ao trabalho. Porque cuida de mim, porque trouxe luz para minha vida. Sebastião apertou a mão dela. Iana, eu também te amo. Não sabia como te dizer. Tinha medo de que pensasse que estava aproveitando da situação. E não está.
Te amo porque você é você. Helena se inclinou e pela primeira vez beijou o marido. Foi um beijo delicado, cheio de ternura e promessas. Quando voltaram para casa no dia seguinte, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Eu também te amo, minha Ayana. Mais do que pensei que seria possível amar novamente. Amores, se vocês estão se emocionando com essa história tanto quanto eu, não esqueçam de seguir o canal. Tem mais uma surpresa incrível vindo. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Ayana. Seu casamento com Sebastião floresceu em todos os aspectos. Eles compartilhavam sonhos, planos, intimidade verdadeira. Ayana terminou seu estágio com louvor e foi convidada para ser professora efetiva da escola rural. Aceita? Perguntou Dona Carmen. Claro que aceito. É o que sempre sonhei. Sebastião ficou orgulhosíssimo quando ela contou a notícia. Sua avó estaria tão feliz, disse ele abraçando-a. Ela está feliz, Ayana respondeu. Tenho certeza disso. Naquele final de ano, Ayana organizou uma festa de Natal na escola para as crianças e suas famílias. Mas, como posso dizer, mais mulher? Ayana corou. Havia algo que ela ainda não havia contado para ninguém, nem mesmo para Sebastião. Há algumas semanas, havia percebido que estava atrasada, com enjoos matinais, mais sensível. Tia Aurora, ela sussurrou puxando a anciã para um canto. Acho que estou grávida. Os olhos de Dona Aurora se iluminaram. Sério? Que maravilha! Ainda não tenho certeza, mas todos os sinais, e o Sebastião ainda não contei. Quero ter certeza primeiro. Acho que estamos esperando um bebê. Sebastião parou o carro bruscamente. Como? Estou atrasada há 3 semanas, tenho enjoos e... Sebastião a beijou apaixonadamente. Ayana, isso é a melhor notícia da minha vida. Você está feliz? Feliz? Estou nas nuvens. Vamos ter um filho, Ayana. Nosso filho. Eles se abraçaram no carro chorando de alegria. Ayana pensou na avó e sentiu como se Yara estivesse ali, abençoando aquele momento. Sebastião, ela disse suavemente. Enquanto voltavam para casa, Ayana olhou para as estrelas brilhando no céu do Mato Grosso e sentiu que sua avó estava sorrindo para ela. O casamento forçado havia se transformado no maior amor de sua vida, exatamente como Yara havia sonhado que fosse possível. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de junho, Ayana deu à luz uma menina linda, de olhos escuros como os dela, e o sorriso gentil do pai. Eles a chamaram de Yara, em homenagem à avó que havia tornado tudo possível. O casamento que começou como uma imposição havia se transformado numa história de amor verdadeiro, provando que às vezes o destino tem planos maiores do que podemos imaginar, e que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Ayana havia descoberto que existe sim homem de verdade. Aquele que respeita, que cuida, que espera, que ama sem pressa e que honra suas promessas. E Sebastião havia descoberto que o amor pode chegar em qualquer idade, trazendo esperança quando menos se espera. Juntos, eles provaram que algumas histórias de amor são escritas pelos ancestrais, esperando apenas o momento certo para se realizarem.